tarde, queridos alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e com saúde. Vamos para mais uma aula de história. O tema da nossa aula de hoje é Origens e Dispersão dos Seres Humanos, que está no capítulo 2, a partir da página 23. Vocês acompanham aí no livro de vocês. Você já se perguntou de onde viemos? Muito provavelmente, essa pergunta foi feita também pelos primeiros seres humanos e ainda hoje permanece uma questão importante. Então, nesse capítulo, nós iremos abordar o surgimento da espécie humana, tá certo? Nas abordagens criacionistas e evolucionistas. Na página 23 do livro de vocês, tem o mito Pataxó. Gostaria que vocês lessem essa história que vem da tradição oral e explica o surgimento dos Pataxós, povo indígena que tem aldeia na Bahia e também em Minas Gerais. O surgimento dos seres humanos. Assim como o povo Pataxó, a maioria das sociedades humanas do passado ou do presente tem seu mito fundador sobre a origem do mundo e dos seres humanos. Essas narrativas passaram de geração a geração por meio de transmissão oral e algumas delas foram registradas por escrito. Durante a maior parte da história humana, as explicações sobre a origem da vida na Terra estiveram ligadas à religião, certo? E essa linha de pensamento que se apoia na religião, mas precisamente na Bíblia, é chamada de criacionismo. E aí nós vamos ver o que é o criacionismo. O criacionismo, uma das ideias mais antigas sobre a origem da vida, defende que os seres vivos do planeta surgiram por ação divina, assim como descrito no livro de Gênesis na Bíblia. Você também pode ler um trecho dessa narrativa na página 24 do livro de vocês, tá certo? Então, só para reforçar, o criacionismo, ele orienta que a vida, tá certo? A vida dos seres vivos, tá certo? Eles surgiram por uma ação divina, ou seja, Deus criou os seres vivos, certo? E, além da teoria criacionista, tem a teoria evolucionista. A questão sobre a origem dos seres humanos também passou por intensas pesquisas científicas que levaram os estudiosos a elaborar teorias que explicassem a vida na Terra, tá certo? Além da religião explicar, a ciência também explica. Um desses estudiosos foi Charles Darwin, que é um naturalista inglês, esse da imagem que eu coloquei aí para vocês. Então, o evolucionismo é a teoria aceita pela ciência para explicar como surgiu a enorme diversidade de seres vivos que habitam na Terra, certo? Os naturalistas Charles Darwin e Alfred Wallace concluíram em suas pesquisas que as espécies de seres vivos, certo? Elas passaram por transformações ao longo do tempo, diversificando-se e dando origem a novas espécies. Então, enquanto o criacionismo prega que as espécies, tá certo? Elas foram criadas por Deus, o evolucionismo, tá certo? Eles pregam que esses seres vivos, eles passaram por transformações ao longo do tempo, ou seja, se diversificando e dando origem a novas espécies. Ou seja, a gente veio, tá certo? Segundo essa teoria, de outras espécies. E, dando seguimento aqui, esse é um livro, tá certo? Das origens das espécies, de Darwin. E fala esse livro da origem das espécies. Darwin detalhou o processo de seleção natural, tá certo? Nesse livro, e introduziu a ideia revolucionária para a época de que o ser humano também é resultado do processo
de evolução por seleção natural. E aí, o que seria essa seleção natural? É o mecanismo que determina a sobrevivência de algumas espécies e a eliminação de outras, tá certo? É chamada por Darwin de seleção natural, ou seja, os seres vivos com características que lhe permitem sobreviver em um determinado ambiente, ele vai transmitindo essas características às próximas gerações, enquanto as menos adaptadas tendem a desaparecer, ou seja, uma determinada espécie, tá certo? Ela tem uma característica favorável para sobreviver em um determinado local. Ela vai, além dela sobreviver ali, ela vai se adaptar, tá certo? E vai passar para outras gerações, ou seja, ela vai se reproduzir, ela vai se transformar. E uma espécie que não está adaptada para sobreviver em um determinado local, ela vai desaparecer. Ou seja, nós, tá certo? Nós, seres humanos, segundo essa teoria, nós evoluímos de uma espécie que se adaptou, tá certo? Aqui no planeta Terra. E dando continuidade, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês, é a nossa quinta atividade, com 4 questões. A primeira questão: como o mito Pataxó explica o surgimento desse povo indígena? Você vai ler, tá certo, esse mito que eu falei lá no início da aula e vai dizer, tá certo, como esse mito explica o surgimento desse povo indígena. 2. A teoria evolucionista e a visão criacionista são baseadas em quais segmentos? Tá certo? São 2 segmentos. 3. Como a religião e a ciência explicam a origem da vida na Terra. E a quarta questão é: explique o mecanismo de seleção natural proposta por Darwin. Ou seja, você vai fazer a leitura no livro, tá certo? E dar uma olhada nessa explicação que eu dei e vai dizer com suas palavras, tá certo? O que você entendeu, tá certo? Sobre esse mecanismo de seleção natural proposta por Darwin. E essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e Deus abençoe vocês.